Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Valéria Magalhães, sou aqui consultora da Táxi Prático. Nós estamos iniciando aqui mais uma live e o tema de hoje é sobre o registro 1601, registro dentro do SPED fiscal, que ele trata sobre os pagamentos eletrônicos, um assunto que tem rendido aí várias discussões. E para tratar sobre este tema e para tirar nossas dúvidas, nós convidamos mais uma vez o ilustríssimo professor Paulo Amada. Nós estamos aqui aceitando o convite dele. Enquanto o professor aceita o convite, solicito que você esteja compartilhando essa live com seus amigos, contadores, advogados e empresários. Já vão compartilhando, nos seguindo nas redes sociais. Diariamente a gente trata sobre assuntos na área tributária, são postados tanto no nosso Instagram como no nosso site. Boa noite, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é uma live da Tax. Olá, saudações a todos. Salve, salve. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo bem sim. Se eu me ajeitar aqui, que eu cortei o cabelo hoje, tá tudo belezinha total, né? Tá tudo Então, pessoal, tranquilo. salve, salve aí, galerinha. Chama aí os seus colegas, marca o pessoal pra gente conversar nesse papo gostoso, nesse dia que parece uma sexta-feira ou uma Não é quinta-feira verdade? gorda, né? Sabe-se lá. Pois bem, estamos aqui mais uma vez no Táxi Prático, né? O maior site de consultoria do Brasil. Tudo ICMS, PIS, COFINS, CIP Nacional, eita de acho, né? Tudo de bom para você ficar de boa. E eu estou aqui colaborando com a Táxi Prático com você, com informação para você ficar de boa. Simbora! Pronto, professor. O tema hoje é sobre o registro 1601, mas essa semana houve algumas novidades, né? Algumas informações como a DIP, o PIX, a prorrogação aí do prazo da manifestação eletrônica. E aí a gente queria saber do senhor sobre esses assuntos, né, que são relevantes também aí principalmente para a área fiscal, né? E saber qual a interferência dessas informações com relação à malha fiscal. Eita de acho. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Só coisa boa, Eu estou coisa aqui boa e arrodeado pouca de coisa. computador, né? Porque se eu tiver dúvida, eu estou arrodeado de papel, de computador, porque são tantas informações que a gente precisa ficar de boa, né? Então, o tema Sim, que a gente está lembrando nesta semana é o chamado de Registro 1601, que é lançado na FD, né? E aí junta tudo que voltou para a Cefaz recentemente, ela voltou a disponibilizar sim, os meios de pagamentos eletrônicos. Aquilo que você via anteriormente como TEF, agora está especificamente como DIP, né? certo. Olha só essa DIP, que é aquela declaração de informações de meios de pagamentos eletrônicos que nasceu lá em 2018, exatamente para centralizar as informações de quem realiza pagamentos eletrônicos, cartão de créditos, débitos, né? E TED, o PIX. Daí, essas operações e prestações via meios eletrônicos, ainda que sejam por pessoa física, com CPF, cai na rede, né? E se cai na Sim, rede, pode não ser um peixe. É Semana Santa, mas pode não ser nenhum peixe. Pois bem, então vamos lembrar que esses cruzamentos de dados, pessoal, eles são realizados por uma autoridade fiscal, notadamente, nós estamos no âmbito estadual, pela autoridade estadual, não obstante, a partir do próprio texto constitucional, que nasceu com a emenda, mas que está lá no dispositivo que trata da administração pública, o artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, em que a gente observa que os estados irão trocar figurinha. Portanto, essa malha é realizada pela autoridade fiscal, mas trocando figurinha com os demais entes e, notadamente, buscando informações nesses meios eletrônicos. E a DIMP é o maior meio eletrônico de substrato, de substância para os fiscos estadual, federal e municipal. E aí não tem como você escapar, que, por exemplo, não tem como uma empresa hoje deixar de realizar operações ou prestações via Pix. Não é? sim, Por exemplo, já tem proposta para vir novidades em relação ao Pix, né? Pagamento parcelado, via Pix e tudo mais. Ou seja, não tem mais sim, como escapar, ninguém pega mais em dinheiro. Então, vem essas informações todas, né?
Daí nós temos coisa recente, que foi a IN 24 de 2003, de 2023, que trata da malha do Simples Nacional. Você está lembrado? Sim, Os eventos 379 e 380. Que são os eventos? É o gotejamento exatamente das operações e prestações realizadas pela empresa, notadamente extraídos muitos desses elementos a partir da própria DIMP. Né? E daí nós sim. tivemos que essa DIMP é uma operação que remete para o fisco as informações por meio eletrônico. E aí hoje, se a gente lembra em meio eletrônico, lembra-se em documentos eletrônicos. Nós sabemos que nós temos a nota fiscal eletrônica e os conhecimentos de transporte eletrônico e outros documentos eletrônicos. Mas, com mercadorias, nós temos aquele bem mais comum na venda para o consumidor final, que é o cupom fiscal eletrônico ou a nota fiscal ao consumidor eletrônico, não é verdade? Sim. Pois bem, daí, para que você emita o danadinho do cupom fiscal, você precisa de quê? Do módulo fiscal O eletrônico. eletrônico. Isso, que muita gente reclama do custo e tal, né? O fisco lá para Sim. frente ofereceu a possibilidade do crédito presumido para que as empresas possam adquirir, né? Pois bem, o módulo fiscal. Daí, nós temos as normas que tratam do módulo fiscal, né? Notadamente as INs 27 de 2016 e a 10 de 2017. Pois bem, tudo está lá. E aí eu tenho uma norma que trata do cadastro no Estado do Ceará, que é a IN 77 de 2019. Tudo sobre cadastro. Quero saber se eu posso operar, se eu posso abrir uma empresa num cowork. Você vai lá na IN 77 de 2019, né? E aí, Valéria, lá na IN 7719, ela trata da não liberação da inscrição estadual. Eu até fiquei aqui pensando com ela, né? Que a IN 77, lá no artigo 28, da não concessão de inscrição no cadastro geral da Fazenda. Ou seja, a norma diz, olha, eu não vou te fornecer inscrição estadual se, por exemplo, você não, na hora que você pedir a inscrição estadual como contribuinte do ICMS, se você não, mesmo fazendo pela rede Sim e tal, se você não anexar a nota fiscal de aquisição do módulo, isso é Do eletrônico. fiscal. Aí a norma dizia o seguinte, ó, o MEI está dispensado. O MEI está dispensado do módulo, né? O MEI pode ter módulo, pode emitir nota fiscal, CTE, pode. Todos os documentos o MEI pode emitir, mas é facultativo, né? Facultativo. Então, exatamente, como é facultativo, quando você pede uma inscrição estadual e for lá cadastrado como MEI, a rede Sim já nem trava solicitando o módulo fiscal. Daí nós tivemos agora a IN 29, recente, Isso, essa semana. isso, que tratou, que incluiu nesse pedacinho do Simples Nacional, do MEI, disse assim, ó, todo mundo para abrir uma inscrição tem que ter o módulo fiscal. Eu só libero se tiver o módulo, né? Mas o MEI não está obrigado. Aí agora, qual foi a novidade? Se você abrir uma empresa e você disser lá, informar na rede Sim que vai ser uma ME, uma microempresa, também você está dispensado. E aí houve uma confusão de leitura por muitos de nós, né? Todos Sim. nós, operadores do ICMS e tal, né? De achar que as empresas do Simples estariam totalmente desobrigadas do módulo fiscal eletrônico. Não é verdade. É porque é o seguinte, como nós temos uma paranaceia normativa, a gente, às vezes, não pode ler uma norma de maneira isolada. Isolada, No caso sim. do módulo fiscal, você tem que ler um monte de informações gotejando essas coisas todas para chegar, às vezes, a uma devida conclusão. Daí, Valéria, a alteração foi basicamente na IN que trata do cadastro, ou seja, ela quis dizer o seguinte, agora, quando um MEI e uma empresa ME, uma microempresa, solicitar a sua inscrição estadual, a Cefaz vai liberar sem exigir o módulo fiscal. Porém, lá em outra norma diz assim, ó, estão desobrigados ao módulo, sendo facultativa a nota fiscal consumidor eletrônico, os estabelecimentos que faturarem até 250 mil reais. Aí muita gente diz, então não mudou nada, porque 250 mil está dentro do limite do CIP, do ME, que é 360. Pois bem, só que na prática, o fisco só vinha dispensando o cupom do MEI, né? Muitas vezes você entrava com um pedido,
mas você faz, eu sou o ME, o EPP, e eu só vou faturar 200 mil por mês, por ano, aliás. Não interessava, né? Acabava que na prática só estava dispensado o Um mês. MEI. Agora não, na hora que você abrir a inscrição, se você constar lá que vai ser um ME, o sistema libera a inscrição sem exigir o módulo. Porém, você vai operar. No momento que você ultrapassar os 250 mil, você passa a ser obrigado a ter o módulo fiscal. Então, isso foi a confusão que acabou acontecendo. Daí também nós tínhamos, galera, a situação da IN 10 de 2017, que trata de maior especificidade em relação ao módulo, dizendo que a partir de março, todo mundo que realizasse venda no varejo, deveria ter o módulo fiscal, não é isso? Porém, sim, agora, nessa mesma norma que tratou da liberação do Simples sem o módulo, ela disse assim, ó, eu vou prorrogar essa obrigação para todo mundo ter o módulo fiscal. Eu vou prorrogar de março para 1º de maio. Foi isso que a norma fez, né? Aí, por isso que o efeito dessa parte da norma da IN 29, o efeito é a partir de 1º de março. Por quê? Se em 1º de março estava dizendo anteriormente que todo mundo varejista deveria ter o módulo, agora a norma foi alterada dizendo assim, ó, se liguem aí, a partir de 1º de maio, não é isso? Todo contribuinte que fizer venda no varejo, né, a partir de 1º de maio de 2023, para todos os estabelecimentos que exerçam atividade de varejo, deverão ter o módulo fiscal. Logicamente, aqueles que faturarem mais de 250 mil reais e que não sejam MEI. Ah, mas a minha KNAI de varejo é secundária. Não interessa. Onde tiver no meio um KNAI de varejo, vai estar obrigatoriamente sujeito a ter o módulo. Se liga aí, ó. A partir de 1º de maio, se nada mudar, né? Todo varejo vai ter que ter o módulo fiscal. Todo varejo vai ter que ter o módulo fiscal. Isso. Mas o meu varejo é no secundário, é no terciário. Não interessa. Teve um varejo no meio, vai ter que ter o módulo. Ah, mas eu sou indústria, vou ter que ter módulo? Se você não vai entrar no rol de obrigados. Mas, se você for uma indústria e realizar vendas no varejo, você deverá utilizar o módulo fiscal eletrônico. Paulo, e a empresa que só vende para somente veículos? Nós já temos essa desobrigatoriedade. Pode ser que venham algumas novidades no sentido de desobrigar em outras situações. Lembrando, você não emite cupom se o adquirente for um órgão público, qualquer valor, não é isso? Se for uma venda superior a 10 mil reais, qualquer que seja o destinatário, e também quando for veículo, qualquer valor também não pode ser cupom fiscal eletrônico. Então, pode ser que venha algumas novidades no sentido de desobrigar o módulo de outros estabelecimentos que a norma assim determinar. Tudo bem? Dito isso, as novidades de turbulência, e a gente pode entrar... Turbulência, muita coisa, isso, né? Mas aí já vem a facilitar, o contribuinte ganhou aí até o 1º dia de maio, já sabe se, independente da KNAI ser principal ou secundária, se ele for um varejista, ele vai ter que ter esse módulo fiscal. A Cefaz está facilitando aí o microempreendedor, né? Não vai ter que anexar a compra do módulo fiscal, mas tem que respeitar aí o faturamento até 250 mil. E tem esses benefícios, né? O contribuinte acaba ganhando aí um pouco de tempo, já que são muitas as obrigações principais e acessórias que devem ser entregues. Não mudou nada, mudou. Quando você vai abrir uma empresa, uma microempresa, não precisa anexar o módulo de imediato, né? Certo. Você só vai ter que comprar o módulo quando você ultrapassar os limites dos 250 mil reais. Então, uma novidade e uma coisa boa do fisco. Sim, com certeza, certamente. E, professor, só informando, né? Alguém perguntou aqui se a live sim vai ficar gravada, tá? Todas as informações, se você quiser rever, compartilhar com seus amigos. Realmente, professor, além do tema, né? Trouxe aí bastante novidade e esclarecimentos com relação às novidades que saíram, a legislação nova que saiu esta semana. Mas, como fala o professor Paulo, né? Vamos começar aqui pelo começo, em relação a esse registro 1601 do SPED fiscal. O que ele é exatamente, o que é que ele traz, o que é que esse registro ele solicita aí, qual a necessidade dele, o que é que o contribuinte ele precisa aí de fato.
fazer para poder cumprir esse registro 1601 dentro do SPED fiscal? Bom, esse registro, né, como eu já disse, né, ele veio realmente para cutucar a gente com vara curta, né? Mas a gente não pode ficar ouriçado ou desesperado. Ele começou agora, recente, a gente vai, né, vocês vão entregar a FD de março, agora, né? Vão começar a preencher. E como nós temos muitas turbulências, um dos grandes problemas do Brasil em relação à tributação dos tributos estaduais é exatamente a falta de padronização de um estado para o outro, e o registro 1601 veio trazer exatamente essa problemática, né? Percebam que no último Perguntas e Respostas liberadas pela Receita Federal no dia 22/3/2023, as respostas são assim, um absurdo. Saudações, nosso amigo Henrique. Saudações, Henrique, Gustavo do Alibe e tudo mais. Henrique, aí da nossa gloriosa São Benedito, Franciele. Então, saudações a todos. Então, muito bem. Então, o registro 1601, ele veio para trazer alguns traumas para os contribuintes, Valéria, porque ele veio com respostas despadronizadas. Caramba, eu tenho um FD, né, que é uma norma, digamos assim, com a obrigação acessória nacional, mas lá na própria FD eu já tenho aqueles registros, lá, por exemplo, da parte de ajustes que são específicos para cada unidade da federação. E aí vem agora o PIX, que também já é uma novidade, e agora vem mais, e o PIX também está dentro, o registro 1601, que é uma forma de o fisco gotejar algumas informações e encontrar indícios de algumas danações dos contribuintes. Pois bem, mas a complicação maior do registro 1601 é a falta de padrão, tanto é que alguns estados não adotaram o registro 1601, não adotaram, porque o próprio arquivo eletrônico da DIMP e outros já seriam suficientes, né? Mas já tem estado que fez o inverso. Por exemplo, Minas Gerais, eu tenho notícia. Se você não informar o 1601, de jeito nenhum, a FD é negada, né? E aí você pergunta, afinal de contas, então quando é que eu vou ter que preencher esse registro 1601? Né? E aí eu fiz um retrato, que está até aí no meu Instagram, @paulo.almada, que eu estou vendo aqui para ele, né? Exatamente onde eu fiz, Valéria, assim, ó. Eu tenho, de um lado, aqui um lado, um contribuinte que vende a mercadoria, o que presta um serviço, e do outro lado eu vou ter o cliente, né? Que toma o serviço ou que compra a mercadoria, né? Então, nesse meio de campo, eu vou ter, né, se o fornecedor vendeu a mercadoria, eu tenho um cliente, vai ter um recebimento de, né, pelo serviço prestado ou pela venda da mercadoria. Bom, essa venda pode ser que o cliente entregue o pagamento diretamente ao vendedor, tudo bem? Se o cliente comprou a mercadoria e entrega o pagamento ao próprio vendedor, eu não tenho um intermediador no meio do caminho, né? Alguém já está perguntando, a empresa do Simples Nacional está obrigada a declarar, então seguremos aí. Ó. Então, a primeira ideia é o seguinte, quando é que eu tenho registro 1601? Se entre o vendedor e o cliente, repara aqui, ó, se entre o vendedor e o cliente tiver uma instituição financeira, que é um terceiro no meio, recebendo o dinheiro do cliente e passando para o vendedor. De novo, quando é que você vai ter registro 1601? Quando eu tenho um fornecedor de mercadoria ou de serviço e eu tenho um cliente, e entre o cliente e o vendedor, eu vou ter um terceiro, que normalmente um banco, uma instituição financeira, que recebe o dinheiro do cliente, né, e repassa para o vendedor da mercadoria. Certo. Daí, todo mundo já sabe, por que que dinheiro não é informado no 1601? Exatamente porque no pagamento em dinheiro não tem um intermediador no meio do caminho, né? Não tem um intermediador no meio do caminho. Você vai lá, comprou a mercadoria, pagou, né? Não teve um intermediador no meio do caminho. Então, muito bem. Então, a gente pode concluir, então, que no registro 1601 devem ser informados, eu estou até com perguntinhas e respostas, para não ter dúvida, né? O registro 1601 deve ser informadas em relação aqui, né? Em relação aos movimentos que tenham intermediador no meio do caminho, né? Ou seja, teve um intermediador
no meio do caminho, você vai ter que informar o registro 1601. Certo? Então, Ou a seja, gente... quando você vai Pois não. para a ideia do registro 1601, Valéria, seria assim, ó, ele é obrigatório sempre que o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira, que é uma instituição de pagamento ou intermediador. Ou seja, sempre que o cliente pagar e o dinheiro passar, né, por no meio, que vai pegar esse dinheiro, fazer meia sola dele e entregar para o vendedor, você vai ter o registro 1601. Aí alguém vai perguntar, pois bem, e quem está obrigado a entregar ou a informar o registro 1601? Alguém já perguntou. As empresas do Sim, Simples estão obrigadas? Ora, se o registro 1601, é isso? Ele é entregue, informado na escrituração fiscal digital, que é a FD, a gente conclui para os estados que exigem a FD, que nós temos alguns estados que exigem a FD para as empresas do Simples Nacional, aí sim você vai ter a obrigatoriedade do registro 1601. Por exemplo, no estado do Ceará, as empresas do Simples não entregam a FD. Como as empresas do Simples no estado do Ceará não entregam a FD, lógico, no estado do Ceará, as empresas do Simples Nacional não vão informar o registro 1601. Ah, que alívio. Mas, cuidado, as empresas do Simples estão na mira pelos outros arquivos eletrônicos. Né? Lembre-se que você tem os eventos para as empresas do Simples, 379 e o 380. 80. Todos são indícios que você faz, avisa, bate na porta, ó, estou te vendo, tem uma inconsistênciazinha aqui, né? Aí ela informa, ó, ela libera o acesso dentro do ambiente seguro e diz aqui, ó, você está no evento 379, você está no evento 380, você está nos dois eventos, o filho está batendo na tua porta e está dizendo, né? Ah, mas eu não entreguei o registro 1601. Ele viu por outros arquivos eletrônicos, né? Então, não fique Isso. tão, assim, ouriçado e satisfeito, porque o registro 1601 não é obrigado para as empresas do sítio do Estado do Ceará, mas tem outras maneiras de o fisco gotejar as informações. Se De você fazer estiver aí em algum outro estado, galera, e porventura as empresas do Simples entregar a FD, vai ter 1601. o... Então, é assim, tem FD, pode ter 1601. Olha só de novo, vem comigo. Tem FD, a empresa entrega FD, pode ter 1601. Tudo bem, a empresa tem FD. Então, pode ter 1601. Mas só vai ter o registro 1601 se tiver recebimento de pagamento, que no meio existe um terceiro que faça o repasse para o vendedor da mercadoria. Tassiana, vai Tá certo. ficar gravado sim, viu? Diga aí, Sim, Valéria. vai ficar gravado. Então, o registro 01, ela está dentro da obrigatoriedade que vai se iniciar aqui no estado do Ceará, né, com competência de março, e aí, então, o contribuinte vai estar enviando aí a partir de abril, para poder se caracterizar o registro, certo? Ele tem que também estar sendo efetuado através de um pagamento eletrônico, né? Através do dinheiro, não vai ser realizado, não tem a obrigatoriedade do envio do registro 1601. Mas com relação aos contribuintes, né? São só os varejistas ou os atacadistas? Quais são, então, os prestadores de serviços de transporte, a indústria? Quem é que está, de fato, então, obrigado? Vai ser parte desses contribuintes? São todos? Muita gente ficou pensando, será que é somente o varejo? Né? Ah, eu sou uma empresa de transporte. Né? Estou obrigado a informar o registro 1601, como a gente falou. O registro 1601, de novo, vou ler até aqui o dispositivo. Né? O registro Tá, 1601, ele é obrigatório sempre que o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira entre quem presta o serviço e o cliente, entre quem vende certo. e quem compra a mercadoria. Ou seja, estão obrigados a empresa que entrega FD, seja ela comércio varejista, comércio atacadista, indústria, prestadora de serviço. Sou uma transportadora. Posso estar obrigado a entregar o registro 1601? Sim. Se você entregar FD e receber PIX, receber TED, receber cartão de crédito, receber boleto, né?
Ou seja, dificilmente alguém vai estar de fora. Nós só ouvimos falar de uma instituição em Fortaleza e uma em São Paulo que diz que só recebe tudo em dinheiro, né? Mas é esquisito. Primeiro que já é esquisito, né? Então, você só recebe Sim, dinheiro, não tem o 1601. Ah, vou escapar, não vou mais receber, só vou receber em dinheiro agora. Vai escapar? Vai não. Ah, mas não vou ser obrigado a entregar o registro 1601. Mas você não escapole, não tem jeito. Então, fez da nação hoje, não tem como escapulir. certo. E quais são os valores, então, que devem ser informados nesse registro? Bom, nós temos uns campos, Valéria, na FD, que eles foram bem, digamos assim, bem específicos, né? Que os campos mais que são determinantes lá para o 1601, lá no FD, é exatamente o campo 4, o campo 5 e o campo 6, né? Onde no campo 4 Certo. você vai informar tudo que esteja relacionado ao ICMS, ainda que você venda produtos isentos, imunes, não tributados, tudo vai estar no campo No 4 campo do 4. registro 1601, né? E aí eu tenho Certo. o campo 5, que trata exatamente daquelas situações que têm incidência do ISS. Pronto, se tem ISS, se você está realizando prestações de serviços de ISS, você vai preencher exatamente o campo 5 do registro 1601. E tem o 6, que dá uma confusãozinha, porque o 6 é tudo que você recebeu, mas que não é o 5 e nem é o 4. Caramba, né? Então é tudo que não tem relação com a atividade dos negócios de quem vende mercadoria e dos negócios que são realizados com prestação de serviço, né? Por exemplo, você recebeu uma doação, né? Você recebeu um, uma bonificação, né? Porque tem bonificação que é em dinheiro, né? Tem instituições, tem empresas hoje que fazem bonificação, não com mercadoria, mas sim em dinheiro, né? Ou seja, é um recebimento que não é decorrente nem de prestação de serviço, sujeito ao ISS, e nem de venda de mercadorias. Certo. Então, com relação aos meios de pagamentos, né? Só para a gente poder aqui trazer mais exemplos, porque fica realmente um pouco de confusão para saber quais são esses meios de pagamentos que devem ser informados. E aí eles vão entrar transferência bancária, né? Pix, operações com cartão de crédito, com débito. A gente já falou que o dinheiro, né? Os valores com dinheiro não vão ser registrados, mas aí com relação às criptomoedas e aplicativos de mensagens, eles devem ser informados no registro 1601? Bom, como todos os meios de pagamentos que tem um terceiro pelo meio, né, entre o cliente e o vendedor, são esses recebíveis que você vai ter que informar no 1601. Por que, que o Pix você vai ter que entregar, né? Você vai ter que informar. O detalhe do Pix é só o momento, né? Porque é o seguinte, eu vendi a mercadoria hoje e eu posso receber o pagamento amanhã. É isso? E aí tem Sim, essa questão que é exatamente onde vai chegar a questão do regime de caixa de competência, que também gerou isso. uma confusão, que é qual é o momento que você vai informar o 1601. Porque eu posso fazer uma venda parcelada, né? Vou receber parceladamente, mas o cliente passa o cartão agora, né? Então, vou entregar parcelado? Não, né? Porque na hora de você informar o registro 1601, você vai entregar sob a ótica da transação que foi realizada, né? Por isso que, apesar de a gente sempre pensar, o registro 1601 ele traria como primazia o regime de caixa, que são os recebimentos. Mas a FD, a técnica da FD, qual é? É o regime de Qual é? competência, né? Ou Competência. seja, emitiu a nota fiscal, tem que pagar o imposto, né? Ah, vou receber daqui a 3 meses, vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito, né? Por isso que essa questão do regime de competência, ela também traz algumas divergências para saber qual é o momento que eu vou entregar a minha FD, né? Porque às vezes gera uma confusãozinha, porque muita gente acha que pode ser o momento, como a ideia do 16 anos ser o regime de caixa, e aí o próprio sistema gerou uma confusão, pô, se a ideia dele é ser regime de caixa, como é que eu vou entregar sobre a ótica de competência, né? E aí eu chego a outras premissas, porque o que o fisco quer saber é se realmente esse recurso que entrou na conta corrente
do contribuinte, ele foi ou não um fato gerador do ICMS, do ISS, dos tributos federais, né? Tudo que o fisco goteja, tudo que o fisco faz é para ir se o contribuinte está vendendo com nota, comprando com nota, prestando serviço com nota e tudo mais. Portanto, não há que ter desespero se uma empresa comprar com nota, vender com nota, tomar serviço com nota e Sim. prestar serviço com nota. Se você faz tudo isso bem bonitinho, se você está em compliance, se você estiver em conformidade tributária, né? O único problema que você pode ter é digamos assim, é um trabalho operacional de demonstrar para o fisco que você não cometeu nenhum equívoco, né? Daí a gente fica o tempo todo pensando, né? O que é que mais a gente vê no mercado contábil, né, de oferecimento de serviço por essas empresas de tecnologia? É falando sobre gestão do negócio, né? Sim. Então, na verdade, Valéria, o Pix, o 1601, talvez eles venham dar esse empurrãozinho para que as empresas tenham melhor controle, né? Por exemplo, entra um Pix na conta da empresa. De onde é a origem? Ah, eu emprestei a conta da empresa para o dinheiro vir para um parente meu, né? Ah, eu emprestei o cartão de crédito e aí o dinheiro caiu na minha conta, eu vou passar esse dinheiro para outra pessoa. Era uma forma de um autofinanciamento de um amigo meu, de um irmão meu, de um parente meu, né? E a gente tem que aprender a separar. Eu sei que não é fácil, né? Principalmente para as pequenas empresas, né? Até as médias empresas do regime normal e tudo mais, ou do Simples também, que cai na malha do Pix, através da DIMP, né? Mas tem que ter uma maneira de você separar o que é da PJ e o que é da pessoa física, né? Da pessoa física. Isso. Então, Sim, talvez, principalmente o MEI, né, professor? isso. Talvez tudo isso, galera, venha como, né, como dar um empurrãozinho, já que a gente é tão já que esse setor contábil está sendo tão empurrado de gestão contábil, de sistema de controle, é o momento da empresa contábil fazer esse controle para si e oferecer até um serviço diferenciado para o seu cliente, né? A gente pode ver como uma oportunidade, né, para o setor. Isso. E está fazendo com que o empresário ele esteja aí fazendo um controle, todo mundo vai ter ganho, né? E aí é uma oportunidade aí para os contadores. Pois, para a gente fechar aqui, vamos responder aqui, né? Está chegando para a gente muitas perguntas, né? E a Ana Ciliane aqui, ela fez, outras pessoas fez com relação ao regime, só para a gente deixar claro. Então, o registro 1601, ele deve ser reportado, então, por regime de competência ou de caixa? A premissa é o regime de competência, né? Competência. É isso que nós temos aqui, eu vou até trazer para vocês alguns exemplos, né? Que a gente oferece assim. Por exemplo, no cartão de crédito, você não recebe o dinheiro de imediato, né? E aí vamos lá. Sim. Qual o momento de eu informar a venda com cartão de crédito? É na data Sim. da autorização da aprovação do pagamento, né? Eu não estou ouvindo o senhor. Pronto. O senhor... Né? Certo. Passou o cartão, na data da autorização, é daquele mês que foi autorizado o cartão que vai para o registro 1601. Ah, eu fiz a venda parcelada. Caso a transação seja parcelada, né? Você deve informar o valor total da transação. Não interessa que você vai receber parcelado ou não. Por isso que a gente conclui que esse é o que? É o de competência. Vendeu parcelado, vendeu com cartão. Na data da autorização, é o mês da autorização que você vai informar no 1601. O Pix, por exemplo, é na data da transferência, né? Então, vendeu, houve uma transferência bancária via Pix, via TED, né, que é a transferência eletrônica, nessa data. Como assim nessa data, Paulo? Se você vendeu hoje, emitiu a nota fiscal de venda hoje e a transferência caiu na sua conta, não é isso? Um TED ou um Pix, é hoje. Hoje é que dia? Dia 5 de abril? Então, é hoje. Sim. Vendi hoje com cartão, mas só vão receber daqui a 3 meses. Aí tudo hoje. Vendi hoje, dia 5/4, mas o cliente pagou com cheque, né? Vai ser no mês da compensação do cheque. Você recebeu 3 cheques pré-datados, que eu não sei se ainda tem, né?
Então, quando você depositar o cheque, aí naquele mês é que vai para o 1601, né? Então, no Boleto bancário. caso, o cheque, O boleto bancário os cheques é é na na data compensação, na data da da geração. compensação. Isso, perfeitamente. Certo. E o boleto bancário? O boleto bancário é na data da emissão ou geração. Emitiu o boleto, gerou o boleto, é naquele mês. Quando a gente diz a data, é do mês, não é isso? Ah, eu gerei o boleto hoje, só vou receber daqui. Gerei 3 boletos, 30, 60, 90. Gerei hoje, é neste mês de abril, no caso, né? E A você, Isa, ela acabei de pergunta responder. assim, então, no caso do Pix é caixa. É, que na hora que comprova, né? Na hora que o Pix é online. Então, na hora que a gente receber o Pix e os boletos também vai ser na forma, o professor acabou, né? A Laura está perguntando os boletos, vai ser na hora que forem gerados. Não é isso? Exatamente. Isso. Então, Pronto. falando de cartão de Vamos aqui. crédito, cartão de débito é na data da autorização do pagamento, não é isso? O PIX transferência, a TED na data da transferência também, boleto na data da emissão ou geração do boleto, o cheque na data da compensação, e se houver Certo. adiantamento, depende de qual meio for utilizado. Olha só, se houver adiantamento, depende de qual meio for utilizado, né? Conforme os itens que a gente acabou de destacar, né? Houve um adiantamento. Como é que houve esse pagamento de adiantamento? Foi via Pix? Então, é na data da transferência. Foi via cheque? É na data da compensação. Que alguém pode Cheque é perguntar, na data. ah, recebi um adiantamento. Como é que foi o pagamento do adiantamento? Aí segue a mesma premissa, né? Foi em TED, foi em Pix, é na data da transferência do dinheiro, né? No mês da transferência do dinheiro. Certo. Vamos aqui responder já algumas perguntas. Tá saindo. A gente já está recebendo muitas perguntas, vamos ver aqui se já foram até respondidas, né? A pessoa Depósito está perguntando quando será a realizado. obrigatoriedade, né? O colega perguntou. A obrigatoriedade no estado do Ceará é mês de março. Né? Pronto. Os boletos serão, na emissão dos boletos, você tem que fazer o registro 1601. E os cartões são na data da compensação, na data da autorização, Isso, né? autorização à Independente aplicação. se eles forem, isso, independente se forem pagos de forma parcelada. Houve a autorização do cartão de crédito, você tem que fazer a informação do registro 1601, certo? Aqui eles perguntaram, depósitos realizados pelo empresário na conta da empresa deve ser informado no registro 1601? Deve sim, né? Agora, se for um depósito pelo empresário, tenha cuidado de que foi, né? Aí você já entra numa outra questão. Você vê o seguinte, muita gente pergunta, eu até às vezes fico em turbulência também, Valéria. Por que o 1601, já que o FIS tem tudo na DIP, né? Às vezes eu mesmo tenho dificuldade de degustar, mas depois eu volto e consigo compreender de novo, né? Então, na verdade, esse monte de informações que o fisco tem, ele vai botar no liquidificador e vai tirar um bocado de coisa boa ou não, né? Então, lembre-se, sempre que o fisco, hoje, pessoal, a premissa do fisco, né? O fisco não vai multar ninguém de imediato. Não existe mais isso de multar ninguém de imediato. Toda inconsistência que o fisco identificar, pessoal, a premissa do mundo todo hoje é o diálogo. E o fisco do Estado do Ceará caminha nesse sentido do fisco dialógico. Está aí o programa de conformidade tributária do Estado do Ceará, denominado contribuinte, Sim. que vai ideia exatamente esse meio de campo entre o fisco e o contribuinte. O que é o evento 379-380 das empresas do Simples? A Cefaz batendo na porta, dizendo, olha, eu estou encontrando alguma coisa diferente, é isso mesmo? Tanto é que nos eventos 379-380, Valéria, os contribuintes têm pelo menos 150 dias, no mínimo 150 dias, para regularizar aquilo que o fisco informou que tem algum indício, né? Para as empresas do regime normal, também acontece a mesma coisa. Que a Cefaz fica dizendo lá pelo CIGED, ó, tu tem nota não escriturada, tem divergência da venda de cartão de crédito, tem divergência de cupom fiscal. O que o fisco está fazendo isso? Está te informando, né? Se tem, corrija. Se não tem, não, ô fisco, está errada a tua informação. Show de bola, né? Então, isso é diálogo, pessoal. Então, não pode ter desespero nenhum, né? Você entregou o 1601, é março, agora tem muita turbulência. Todo mundo tem turbulência. Ninguém está sabendo 100% do 1601. Você pode aí entrar
dentro do expediente da Receita Federal, tem perguntas e respostas, lê todas. É um absurdo eu ter a mesma situação e estados com informações diferentes. Então, por exemplo, muitas empresas trabalham com a concentração do recebimento na matriz, né? Sim. Aí São Paulo foi cutucado, diz assim, aí São Paulo, eu tenho uma empresa no Paraná e eu tenho 5 filiais aí em São Paulo, né? Aí a filial de São Paulo recebe via Pix, via pagamento, cartão de crédito, mas tudo, o contrato é tudo centralizado na conta da matriz no Paraná. Eu vou ter que entregar o resíduo 1601 para o Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo disse, não, veja aí com o Paraná se vai ser obrigado a entregar. Olha o leriado, né? Aí essa mesma pergunta veio depois com perguntas e respostas, e o Estado do Ceará, Alagoas, foi que disseram assim, não, negativo, né? Para nós, quem vai entregar é a empresa que fez a venda da mercadoria ou prestou o serviço. Olha, diferente do outro. Olha só o saco de gato, né? Que tem lógica. Sim. Esta orientação do Ceará tem lógica. Tem lógica com o quê? Que é a premissa da FD, né? E a premissa também da identidade dos estabelecimentos. Um não se confunde com o outro. Certo. E aí, tratando com relação aos participantes, né, do registro, quais são, então, os participantes aí que a gente deve estar informando? Também, Valéria, isso é um ponto, né? Eu estou aqui arrodeado de papel porque a gente tem que ter muita cautela nas informações, porque como é um tema muito cheio de turbulência, né? Novo, É um tema muito cheio cheio de de turbulência. detalhes, né? Isso, então vai ter várias coisas, às vezes você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Por exemplo, pelo próprio manual da FD, o que são os participantes? Nós sabemos que nós temos 2 participantes, o intermediador, que é o marketplace, que não tem maiores problemas, mas aí ele vem para nós o seguinte, olha, eu tenho 2 participantes, o intermediador, o terceiro, que é o marketplace, iFood, companhia, né, que a gente consegue entender bem, e eu tenho uma instituição financeira que é o mais comum. Aqui que ele vai dizer aqui para nós, vou ler para ficar bem claro, né? Tá. A instituição que efetua o pagamento desse participante é a instituição que recebe o pagamento do cliente e o repassa ao contribuinte informante da FD na operação de venda ou prestação do serviço. Em situações pode ser um banco, uma financeira, uma plataforma digital que gerencia os créditos. Ou seja, o banco que você vai informar no registro de que é o participante, é aquele que você tem um contrato. Ah, eu paguei na maquineta, usei um QR Code, pagou e o dinheiro caiu em outro banco. Qual participante eu vou entregar? Bom, se tem uma instituição financeira que você tem um contrato e o cliente paga via um outro banco que entra na sua instituição financeira, né? Então, quando tiver muitas instituições financeiras pelo meio, Valério, o que você vai pensar, né? Você, vendedor da mercadoria ou prestador do serviço, o teu contrato com essa instituição financeira é que vai te dizer qual vai ser o participante, né? Você pode contar um monte de história. A vendeu para o B e tem o C e o K, pagou com QR Code, não sei o quê, PPP, pronto. Bom, você vai receber do Banco Bradesco, por exemplo, né? Você tem um contrato com esse banco, não interessa como é que o dinheiro veio para o Bradesco, né? Esse participante é o banco, é a instituição financeira que você, vendedor, tem o contrato de prestação de serviço. É muita turbulência aqui. Maria, né? Quem disser que está belezinha nesse tema está mentindo, não vai para o céu, né? Só os sistemas, né, comentando. Realmente é bem complexo, né, e gera muitas dúvidas. Inclusive para os nossos... Desculpa, professor, pode falar. Está perguntando aí, qual é a IN que trata do 1601, né? Do Estado do Ceará? É a 45/2009, que ela foi atualizada, né, no final de 2022. Até a IN que autorizou. Sempre, pessoal, que alterou. Sempre que nós tivermos uma norma e outras a posteriores altera aquela norma raiz, evitem ir na norma que alterou. Vamos sempre ir lá na norma, a norma originária, na norma matriz. Por exemplo, a norma central da FD,
no estado do Ceará é a IN 45 de 2009. Tu vai lá, né, dá um Ctrl F, bota 1601 que você vai encontrar, né? Por que que é importante ir sempre na norma raiz? Porque se vier uma outra que alterou a anterior, né? Aí vai estar lá tudo registrado bem bonitinho. Então, sempre procure ir na norma raiz, né? Para poder você identificar se não há mudança a posteriori. Então, Instrução Normativa 45 de 2009, a última alteração que foi no final de 2022, onde está trazendo a obrigatoriedade para o registro 1601 no estado do Ceará, das empresas do regime normal, seja indústria, atacado, varejo, prestadores Prestação de de serviço e serviço. tudo mais. Pronto. Nós, da Táxi Prático, né, quero deixar aqui para os nossos clientes, a gente já tem um material, né, exclusivo, né, nesse material, porque o registro 1601, ele traz de forma geral, mas cada unidade da federação vai definir a forma de como vai ser cobrado, né? Então, no nosso material, além de exemplos, a gente traz as telas do próprio SPED fiscal, tira algumas dúvidas, né? Tem nas perguntas frequentes, e a gente traz um quadro justamente informando os estados que estão aderindo, a legislação de cada estado, como vai ser tratada, e a gente informa, né? As obrigatoriedades dos campos, dos registros, dos participantes. Então, você que já é cliente da Táxi Prático já pode, quando terminar a live, para poder validar essas informações, assistir de novo a live, encaminhar aí para os seus colegas de trabalho, para poder validar essas informações que realmente complexas. O site invocado, meu Deus do céu, o site invocado, né? Então, até a colega falou agora há pouco, eu pensei que o boleto fosse regime de caixa, né? Bom, minha cara, acho que foi a Ciarline, né, agora há pouco. A gente pode ter dúvida, eu estou aqui. Você entra dentro do SPED, gov.br, e você procura lá as perguntas frequentes, tudo isso que ele está falando, muitas das respostas estão lá, né? Porque o tema é tão complexo que, apesar das perguntas e respostas que já foi atualizado, teve a primeira versão, e depois, no dia 22/3, sai uma versão atualizada de perguntas e respostas, né? Que, mesmo assim, não respondem a pelo menos 50% dos casos da vida real, perguntas e respostas ainda não respondem suficientemente. Não responde. Então, quando você vai, ele está dizendo assim, ó, como é que eu informo o boleto? Na data da emissão ou da geração. Isso é o guia prático da FD que está dizendo, sabe, né? O boleto deve ser informado considerando a data da sua emissão ou geração. Tranquilo? E aí, só lembrar para vocês, viu, pessoal? Nós temos agora no dia 15 de abril, começa o nosso curso ICMS Master na Prática. Tudo maravilhoso em 6 sábados sensacionais na PP Treinamentos aqui do Ceará para o mundo, né? Presencial. Se quiser online, nós temos o curso ICMS Profissional, com patrocínio da Táxi Prático, né? Que está, inclusive, dando uma oferta de 50% de desconto para o curso ICMS Profissional. Graças a esse site Táxi Prático, você que está aí na live, está com 50% de desconto no meu curso EAD ICMS Profissional. É isso que você escolhe os temas que você quer escutar, né? É um curso EAD, validado por 12 meses, né? E ainda tem mentoria, tem um grupo de Zap exclusivo, né? Curso ICMS Profissional, patrocinado pela Táxi Prático, que está lhe dando 50% de desconto até segunda-feira, se você ligar e falar com a Maravilha no DDD 85997840117. 85997840117. ICMS Profissional EAD, não é isso? Patrocínio da Táxi Prático, ofertando 50% de desconto. O site maravilhoso. Simbora. Oportunidade, né? Eu ainda vou escolher o tema, aí a gente ainda escolhe o tema que o senhor vai falar. Ó, joia demais. Então, professor, muitas perguntas ainda, né? Para a gente tentar aqui finalizar, a Cris, ela pergunta se esses valores informados do 1601, se eles vão estar no XML da nota fiscal. Não fico no XML da nota, né?
Porque vem do arquivo eletrônico, né? Na verdade, foi boa a sua pergunta, não está nada no XML, né? Mas ele é exatamente para cruzar com o XML da nota. No frigir dos ovos tudo vai ser cruzado, mas não como arquivo, né? Não existe uma tag no XML para o 1601. Pronto, aí a Ana Ciliane, resumindo, o registro 1601 não fala com XML, Não fala, não mas está na precisa mesma estar lá, roda. né? Não vai Não estar fala, lá, mas mas está na roda, tudo, né? tudo será cruzado, né? Isso. A live vai ficar salva assim, né? Algumas perguntas, realmente, essa live teve uma demanda de algumas As perguntas. A gente perguntas vai que tiver, tentar. Valéria, depois você pode me passar, eu respondo e posto e coloco para você disponibilizar. Pronto. As perguntas que a gente não conseguiu, né, tratar aqui, a gente vai tentar. É isso Deixa eu mesmo, ver Ana se tem mais algum. Ciarline. Diretamente, não, ela está arredondando aí, a Ana Ciarline. Diretamente não tem relação XML 1601. Diretamente não tem realmente nenhuma relação. Quando a gente diz Diretamente não. está tudo conectado, mas não tem relação direta. Isso mesmo, muito bem. Tem uma pergunta aqui. Se a empresa efetuar uma venda para pessoa jurídica e o PIX e no banco for feito por pessoa física, como devemos declarar? Como é? Deixa eu Não sei se eu entender. entendi. A empresa efetua uma venda para pessoa física e o PIX no banco é feito por uma pessoa jurídica. Ele faz uma venda para pessoa, ele faz uma venda para uma pessoa jurídica, mas na hora de efetuar o pagamento, o PIX vai ser da pessoa física. Aí não E vai aí ter ele... problema. Aí vai, como é um pagamento eletrônico via Pix, né? Você vai declarar no 1601 no mês que foi recebido. Tranquilo, né? O que pode dar aí algum BO, Valéria, algum problema futuro, é porque se você vai emitir uma nota fiscal para o Paulo Almada e o pagante vai ser outro, né? Mas se o valor for o mesmo, né, você consegue, né, sem muito esforço, digamos assim, comprovar. É só isso, né? Mas o 1601 é assim. Vendi, recebi o pagamento, mas no meio, entre eu e o cliente, tem uma instituição financeira, um intermediador, que vai ficar com dinheiro, né? Vai para o 1601. O problema maior é qual mês que eu vou informar o 1601. Aí fica essa confusão toda. Se você teve mais dúvida, ou escuta de novo essa live, vai no manual da FD, viu perguntas e respostas, vai no Tax Prático, que tem perguntas e respostas, né? Faça um e-mail para a sua Cefaz do estado que você está inserido, porque realmente não é um tema muito claro, né? Nada é muito claro no direito tributário brasileiro, né? Mas nós estamos aqui, eu e a Tax Prático, para facilitar para você ficar de boa com a informação. Só uma pergunta que foi feita na caixinha essa semana, a Diana ela perguntou: tenho 30 lojas e o crédito do PIX é na conta da matriz. Sobre o registro do 1601, ele vai ser realizado só na matriz? É aquele, eu acho que cai naquele exemplo exatamente que eu falei, né? Quem falou, né? Isso, perfeitamente, que vai ser informado pela empresa que recebeu o pagamento, né? Diferentemente, porque como São Paulo às vezes acaba, digamos assim, pulverizando a informação, né? Essa resposta não é igual à de São Paulo, não é igual, né? São Paulo respondeu no dia 6/3, estou tentando localizar aqui, no dia 6/3, São Paulo respondeu que não é para São Paulo. Ela tem, na pergunta que foi feita para São Paulo, né? É a empresa do Paraná que tem 5 filiais em São Paulo. Recebo o pagamento pela filial de São Paulo, mas é tudo centralizado na conta do Paraná. São Paulo diz, não, você não vai informar para mim, vai informar para o Paraná, né? Só que essa mesma indagação, o estado do Ceará, vou aqui dizer a resposta do estado do Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. Tá? Foi diferente. Ó. O registro 1601 deve ser prestado na FD do estabelecimento que realizou a operação de venda ou prestação do serviço, independentemente da existência firmado entre o contribuinte e a operadora de cartão de crédito, de forma a centralizar o repasse na matriz. Ou seja, o contrato da operadora é com a matriz. Qual foi a filial que vendeu? Tranquilo? Se você tem um contrato, a filial é em São Paulo e você tem filial, a matriz é São Paulo, você tem filial no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, né?
Aí você vendeu por várias filiais e o dinheiro entrou todo dia na conta da matriz em São Paulo, né? Você vai informar no registro 1601 correspondente ao valor das vendas que foram realizadas no estado do Ceará. Se for no Rio Grande do Norte, é do mesmo jeito do estado do Ceará. Se for em Alagoas, é do mesmo jeito, né? Você vai informar FD, não é isso? Referente à filial que realizou a venda, né? Tá certo. Professor, assim, a gente quer agradecer imensamente, assim, foi uma live riquíssima, né? Além do tema que foi proposto, né, o senhor trouxe aí, quem não estava no início, o professor Paulo Amada, ele tratou sobre temas, né, sobre módulo fiscal eletrônico, obrigatoriedade, microempreendedor, então vale muito a pena, né? Além do tema que foi proposto aqui hoje, ele trouxe mais informações, mais esclarecimentos, né? E em nome da Tax Prático, a gente quer agradecer aqui imensamente, né? Para aqueles que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, a demanda foi grande, a gente vai estar repassando para o professor Paulo Amada, para ele, a gente vai ver uma postagem aí até essa semana, ou então na próxima semana, para tentar, né, esclarecer. Você, que é assinante, você pode olhar o nosso, você pode verificar o nosso material exclusivo. E você que não é assinante, pode conhecer o nosso site. A gente disponibiliza de 7 dias gratuitamente, né, através do WhatsApp 981556412. Você vai estar falando com o nosso comercial e a gente vai estar disponibilizando para você o acesso ao nosso site e a todos os materiais disponíveis lá. E agradecer imensamente, mais uma vez, a participação do professor Paulo Amada e todos os esclarecimentos que foram trazidos hoje aqui. Muito bem, então feliz Páscoa a todo mundo. Lembrando que o ovo de Páscoa é tributado, né? Isso tem açúcar e é tributado, pode ser substituição tributária pela CNAE. Quem vender muito com cartão de crédito, não é isso? Vendeu, recebeu parcelado, entregue o registro no mês que passou o cartãozinho de crédito, não é isso? E quer saber ICMS de categoria numa boa, né? Então aqui comigo, são 30 anos, né, servindo ao contribuinte do Estado do Ceará. 30 anos eu estou completando agora de Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, facilitando a sua vida para você saber mais, melhor e também corretamente o ICMS do Estado do Ceará. Simbora. Obrigado, Tax Prático e tudo mais. Obrigada. Até mais, professor. Boa noite a todos. Obrigada. Falou.